no YouTube agora aqui também. Vamos até o pessoal ver aí. Também tá tendo jogo agora. Mas eu vou aproveitar pra fazer aqui, depois eu privo. E aí vocês vão vendo aos pouquinhos. Vou aproveitar agora. Eu não postei, meu celular caiu no rio. Eu tava gravando ontem lá no meio do mato. Eu quase caí no rio. Eu levantei o celular que caiu. Falei, caralho, tá foda esse coletivo, tá pesado. Mas também um monte de post meu viralizou ao mesmo tempo, muito estranho. Viralizou no TikTok, tá indo pra 5 milhões lá, 4 milhões e meio. Nem consegui ver mais, tô sem celular. Cara, onde que tá isso aqui, esse som? No Instagram também tem vários. E aí eu postando lá só pra membro, postei várias coisas só pra membro no Instagram. Quem pudesse tornar membro lá, tava de graça pra galera aí. Por isso que eu avisei aqui, quem chegou primeiro ficou de graça. Aí depois, agora não sei se já tá cobrando. Mas aí converte em inquérito aí. Tá tudo falhando essa porra aqui, meu. O que tá falhando ali atrás? Bom, vou reagir aqui. Mas eu postei lá, meu celular caiu e tava gravando. Eu continuei gravando e ficou normal. Mas depois do nada, eu fui carregar. Ah, tá molhado. Falei, cara, agora que você viu que tá molhado? Tinha passado um tempão. Aí ele apagou, agora não liga mais. Se fuder, mano. Tá aqui, tá ao vivo, tamo aqui. Aí hoje eu tava produzindo a copinha. Eu falei com a maior galera aí da mainstream hoje. Vai tá legal o podcast lá, quem for vai gostar, hein? E além da copinha que eu tô montando lá, a gente tá montando na Play TV. Acho que vai ser da hora. Vamos divulgar o aplicativo aí, vamos arrecadar alimento. Fazer alguma coisa, né? Esse chroma aqui tá terrível, né? Eu tô no estúdio de música aqui que é escuro, vocês estão ligados. Se Deus quiser, em breve o outro lá vai estar pronto aqui também. Igual o São Paulo, fica melhor. Só ter que acender a luz branca ali, meu olho fica. Queima meu olho, não gosto. Mesmo assim, fica estranho. Fica fantasma. Salve Elielton, Leandro, Raíssa, Léo. Marcos, Evelyn, Lúmios, Elaine, Will. Não tá tocando música aí, não? Agora tá. Eu postei uma aula lá. Só tá no Instagram e no TikTok pra membros lá. Uma aula resumindo, facilitando, explicando pro coletivo. Depois vocês veem se ficou legal. E me falam. Por favor. Evelyn, Elaine, Will, Elielton, já compartilhe salve, 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 salve. É Sávio o nome dele, então eu falo salve o Sávio. Henrique, Schaffer. Meu rádio caiu no rio esses dias, mas peguei na hora. Eu peguei só na hora também, continuei gravando, tava de boa. Aí depois do nada ele percebeu. Que caiu e molhou e estragou. Agora ele tá no arroz ali secando no aquecedor, vamos ver. Mas foi estranho. Salve Arlete, Luana, Daiane, Tarsila. Ah, YouTube notificou, tá vendo? Melhor que nada, né? Aos pouquinhos o fariseu tá preferindo nós. Eles falam melhor o Bob que ama a Torá do que o galera aí que tá tudo com ódio de Deus, da própria. Eu só tenho raiva do Talmud, mas eu amo a Torá. A voz tá baixa aí? Som. Deixa eu ver como é que tá ali. Som. Tô falando baixo, eu acho. O Donald Twitter começou a me recomendar aquelas páginas científicas, suas hipóteses que você fala. Doideira, tá vendo, Pedro? É isso aí. O que tá falhando aqui? Tá foda hoje, né? É porque tá amarelo, ó. Se eu deixar branco, ó. Aí para, tá vendo? Aqui o negócio queima meu olho aqui. Então, tá vendo? Aí tem que
Ou de novo. O Elon Musk disse o seguinte ontem: consciente com hipótese de simulação como videogame, os gerados aleatoriamente. Eles estão bugando na consciência. Cada um vai se juntando no que acredita e vai até queimar e vir pra verdade central, né? Igual o degradê. Aí vai sair no Messias, não tem jeito. Mas até lá tudo é real. Robô se revoltando, todos os pesadelos que eles imaginarem, eles vão se juntar e viver. Boa sorte. O certo era isso, era eu ter deixado desligado, secando, mas não pareceu ter sido afetado. Salve Alessa, Meire, Apolo, Sávio, coloca arroz pra secar. Tá na arroz ali. A farinha, foda que a farinha vai entrar dentro, né? Entrar fora também é difícil. Também tem um experimento físico na NASA chamada Thomas Kemp que sugere que o universo opera com um videogame multiplayer. A realidade só renderiza os dados percebendo o observador quando você não... É isso, mas dentro da conscienciologia tem que ter uma estrutura que percebe, que colapsa a onda. Essa estrutura é completa, essa estrutura é sólida, essa estrutura é simétrica e coerente. Aí você entender essa simetria é a história dela, que é a história, a jornada messiânica, né? Do eterno no tempo, que a gente explica, estuda aqui. Por que será que tá baixo? Não era pra tá, não. Será que é por causa da música de fundo? Desgrama. Meu celular já caiu no rio. Vocês não me irritam, hein? Vídeo convertendo apenas visualizações. Vídeo tá convertendo ou apenas visualizações por enquanto? Qual vídeo? Aqui tá bom. Eu ativei a monetização esses dias lá no Instagram e no TikTok. Tentei, né? Apareceu que tem que mandar presente. Ninguém me manda presente lá no Instagram, não sei como funciona. Viralizou lá no Instagram de 4 milhões e pouco, mas não tava monetizado, então não deu nada. Monetizei agora, vamos ver. Salve Arashi, Daniel. Wellington, Daylon. Não é impossível, é possível, Pedro. E quem se reunir vai colapsar a onda num mundo paralelo relativo, igual uma tribo de índio. A coisa funciona ali, mas para você se adequar no todo, a cor tem que caber na luz. Aí o degradê vai perdendo fatores, perdendo ângulos. O verde vai ter que abrir mão do verde oliva, do verde água, do verde limão e virar um verde central. E aí é a transformação. Salve Virgolino, então, não sei porque tá ruim. Salve Gabriel, Lepe, Henrique. O Virgolino eu falei, o Will aqui tá normal. Pode ser, eu tá falando baixo, né? Milena, Evelyn, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Quem não virou membro lá no TikTok e no Instagram e tiver condições, seja bem-vindo, já ajuda, converte inquérito e tem aula inédita lá. Tamo no ar aqui. Quem puder compartilhar, avisar o pessoal aí. Por onde a gente começa? Bom, o Rogério postou uma coisa aqui do Ossos de Adão. Vamos ver aqui. Eu tava estudando aqui o livro Ossos de Adão, né? Não vou esconder não que o GPT tá me ajudando bastante, mas eu tava lendo o livro também, no aplicativo, né? De audiolivro. Eu uso um @voice, eu já passei... O GPT é bom, mas tem que tomar cuidado, porque todas as IA, né? Elas metem um louco. Hoje mesmo, esses dias, aí alguém comentou em alguma das redes aí. Mas essa nota aí, sabe aquela nota que eu mostro das Torres Gêmeas? De $20? Que já existia antes da torre bater, antes das... Eu vou mostrar, quer que eu mostre aqui pra vocês? Que quem chegar aí agora não vai saber. Mas eu falei que essas notas que tinha sido impresso antes da torre bater. E comentaram lá que tinha sido depois. Quer ver? Nota $20, torres. Vê se aparece aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você dobra a nota de $20, aparece essas torres aqui. As torres gêmeas certinho, bem onde bateu, tá vendo, ó? Quem fala que é coincidência, isso aqui é doido.
do 11 de setembro, certo? Aí o cara falou, mas imprimiram depois. Aí eu falei, não, foi antes, né? Aí eu fui lá, perguntei pra Iá, porque eu já conheço há muitos anos, sei que foi antes. Aí ela falou que foi impresso depois. Aí eu falei, seu rabo. Aí ela, é verdade, desculpe. Essas notas foram impressas em 98. E aí ela arrumou o erro e mostrou que foi impressa antes mesmo. De 98 a 2003. Ou seja, o bagulho tá... Se você não insistir, ele vai te enrolar. Mas se você insistir, ele fala a verdade. O que também não é melhor que nada, né? Tem várias vezes aqui. Pra iPhone, se lasque, eu não sei o que fazer. Ninguém mandou ter iPhone. Coitado, tem gente que tem iPhone e não tem culpa, tipo, ganhou de presente, né? Eu não gosto de iPhone. O iPhone eu não sei fazer, mas no Android dá certo. E no livro Ossos de Adão fala isso, mano. Explica isso. A Meire, a Milena, já Sobre votei o bem e oi. o mal. Fala sobre muita Bruna. coisa. Ossos de Adão é sobre a humanidade, é sobre as profecias, sobre os anjos caídos. É muito louco. Eu não tinha pegado pra mergulhar no livro, no último livro do mestre. Caramba, mano, é igual ele fala no começo ali. Depois da Bíblia é o único livro. E ele tem uma frase Tá da hora, interessante. dessa brisa quando a pessoa entende, né? A pessoa tá fazendo pouco caso, não entendeu. Talvez não sei. Não é a hora, né? Mas que outra coisa que eu perguntei, que eu vou perguntar de novo aqui agora pra vocês verem. É porque é louco o bagulho, quer ver, ó? Vai, os judeus de hoje são fariseus. Vamos ver. Sim, tá honesto, hoje tá honesto. Sim, judaísmo praticado, só pra me contrariar, usei o bug. Às vezes eu faço isso, às vezes tem post meu lá que vai. Ah, a nota foi impressa em 99. Aí alguém vai lá e me corrige. Não, foi 98. Mas se ferrou, provou meu ponto, porque as torres foram em 2001. Então vira e mexe, isso é bom, né? Mas aqui, ó, pra vocês verem como é verdade. Sim, o judaísmo praticado hoje deriva diretamente do farisaísmo. Então o livro Ossos de Adão explica como. E como os babilônicos estão enganando os judeus de hoje, a gente tem que salvar eles. E a lei não deixa, justamente porque tá na mão deles, né? Vamos ver o que mais. Cara, o que eu ia perguntar, que eu lembrei agora, esqueci de novo. Tem coisa que simplesmente, uma outra coisa que ela... Vai, cara, o que era? Coisa que o bagulho tem que insistir. Senão ele fica te enrolando, né? Depende também, cada hora responde uma coisa, né? Mas pra vocês verem que é verdade, é o que eu falo pra vocês há um tempão. E que... É verdade. Cara, o que era? Cara, eu não acredito que escapou de novo que eu ia perguntar. Nossa, que ódio quando isso acontece. É cabala. Cabala pesada. Aí é quase a mesma coisa que a Torá, é foda. Aí mete o louco, mete o louco. Falar que o Talmud é a mesma coisa que a Torá é um absurdo. Salve Sheldon. Luiz. Tá embaçado, parece, cara. Tá certo aí esse negócio. Que mais, cara? Eu não acredito que eu esqueci o que eu ia perguntar agora. Normalmente eles não aceitam. Nossa, impressionante. Que diz assim: os textos fogem aos olhos dos apressados, né? Os textos fogem dos apressados. Então ele fala pra ler com calma, ler 2 vezes se puder. E aí, o GPT, mano, nossa, outra vida, cara. Joga lá e conversa com ele. Vai conversando, vai perguntando, você vai desenrolar um monte de coisa. Você só tem que tomar cuidado. Quem quiser seguir aí o canal do Rogério, aí tá aí o Rogério Souza. Tem aqui no perfil. E o GPT é do teatro. Então o GPT vai ter a visão dele. Ele ajuda pra caramba, é muito interessante, mas não pode dispensar, você não pode trocar. Tipo, eu não vou ler o livro, só vou ver o resumo do GPT. Você vai ficar com uma ideia distorcida. Se quiser a ideia da fonte mesmo, isso aí. tem que pegar na fonte, ver certinho. Aí o GPT ajuda você a sintonizar, conectar, resumir, né? Analisar a situação, entender, compreender, sintetizar. Fábio Minardi. Inclusive eu vou ver se eu consigo trabalhar com as ferramentas aqui, agora que o GPT está me ajudando mais, e vou tentar postar. Eu vou editar, vou ver se eu consigo os áudios, aí eu vou editar, cortar umas partes que eu achei meio desnecessárias e vou postar um resumo. Cara, as poucas vezes que eu penso em parar de me medicar com cannabis é esses lapsos de memória, mano. Que do nada eu esqueço, tá ligado? Que eu ia falar, mano. Puta que pariu, dá uma raiva. Mas beleza, eu já vivo de gnose mesmo, me afeta pouco. Mas na lógica da raiva. Porque às vezes até me ajuda, né? Eu tava bravo, esqueço porque e fico de boa. Assim...
Bem interessante. E eu recomendo que estudem o livro Os Ossos de Adão, porque é muito interessante. O mestre, ele mostra o livro, sempre comenta, assuntos que ele já explicou várias vezes, mas são assuntos profundos, complexos, que às vezes passa batido. Ali no livro tem a palavra para você ficar meditando em cima dela, sabe? E no GPT você expande isso, cara, expande, se vê de cima, troca de lugar, pega outro ângulo, compara com um negócio lá que tem na internet. E a hora que o GPT vê que você sabe a parada e ele admite, ele vai indo, aí sim, você abriu ali. Mas se for de primeira, ele mete o louco, ele nega vários fatos, assim, que... como eu sei a verdade, eu insisto. Por isso que essa galera que quer escrever livro, fazer alguma coisa baseada no ChatGPT se ferra. Porque você tem que saber a verdade e aí tirar as provas dele, senão tá ferrado. Valeu, Natan. E pra gente que entende, né, a junção do alfa e o ômega, a serpente, a Ouroboros, ser vivente e vivificante, né, Adão e Jesus, é muito doido. Já o livro do Evangelho, coloquei a parte Bob VSA no Gemini e ele aprendeu bem fácil até, não distorceu, assimilou o conhecimento. Da hora. O Gemini, falam que o Gemini é mais honesto, né, é verdade? Alguns falam que é o Grok. Eu sei que o GPT é bem travado, né? Salve TXV. Que você conhece, que você lembra, faz pergunta. Mano, você tá vivendo na era da tecnologia, cara. Você tá no futuro. Você tem tudo na mão pra estudar, pra entender as coisas. Acorda pra isso aí, que é muito interessante. Pelo que consegui analisar do arquivo, posso dizer que ele não é um livro comum de teologia, nem um comentário bíblico tradicional. Ele é uma obra de cosmovisão. Eu não Tenta sei o nome do construir estilo. uma explicação única para... Mas coloca, nota Torres... nota $20 torre. Aí ele vai te falar o ano. Fala, não, mentira. As torres é 98. Ele vai lá e admite. Obrigado, humanos burros. Deus te abençoe e multiplique. Toda a história da humanidade, unindo Mas Bíblia, não era isso que eu ia física, perguntar, era outra filosofia, símbolo das cores, tradição judaica, livros apócrifos, arqueologia, mitologia e uma interpretação própria do autor. Intenção no prólogo, mostrar a era completa aos olhos da eternidade. Isso aí, eu também sou honesto, Oferecendo não uma você tá chave de lembrando as leitura mentiras. que conectaria toda a história bíblica desde Adão até o fim dos tempos. A ideia central, o livro Open Quote. A história humana é a luta de dois princípios complementares, chamados pelo autor de azul e vermelho. Close quote. Essas cores representam Foda esses close quote, né? muito mais que bem e mal, na visão Não tem do muito autor. o que fazer. Azul, ordem, humildade, estabilidade, disciplina, fé, permanência. Vermelho é a liberdade, conhecimento, tecnologia, rebeldia, expansão, ego. Violeta é a reconciliação dos dois, representada principalmente por Cristo. O livro inteiro procura mostrar que praticamente todos os personagens bíblicos representam uma dessas forças. O Éden. A interpretação do Éden é bastante original. Segundo o autor, Deus primeiro cria uma humanidade livre, semelhante aos Elohim. Depois cria Adão como uma humanidade limitada. Ou seja, existiriam praticamente dois momentos da criação do homem. O primeiro homem seria o de Gênesis 1, o segundo seria o Adão de Gênesis 2. Essa diferença é usada para explicar várias aparentes contradições do texto bíblico. Existiriam não, porra, é verdade. A Bíblia fala isso. Quer ver? Vamos ver aqui se o ChatGPT tá honesto. Na Bíblia, Deus cria o homem 2 vezes. Sim, olha lá, cara, ele tá honesto esse ChatGPT hoje, tá até me deixando sem graça. Eu queria insistir pra ferrar ele tá honesto. Ele falou, você não vai me ferrar não, hoje eu tô honesto. Tá ao vivo que eu sei. Filho da puta. Sim, eu perguntei como funciona o mecanismo de ver outros lugares. Eu não sei, mano, se tiver um nome você me fala também, mas tem. Salvo Wellington é o Medina, é esse não? É outro Wellington. Sim, o livro de Gênesis apresenta 2 narrativas diferentes da criação do homem, ó. Tá vendo? Na primeira, homem e mulher são criados simultaneamente. E na segunda, a mulher... Tá vendo? Não sou eu. Aí quer dizer, ó, vou ver mais uma, ó. Os fariseus alteraram filhos de Deus para filhos... Esse filho da puta agora vai admitir, porque ele tá sincerão, que ele sabe que eu tô ao vivo. Que eu ia ferrar ele. Tinha todo um plano. Para filhos de Israel. Esta afirmação refere a uma famosa descoberta crítica do livro do Deuteronômio. Historicamente falando, a alteração não foi feita diretamente pelos fariseus, como um grupo político do tempo de Jesus, mas sim por escribas e... meteu louco, né? Mas ele já admitiu que são fariseus, então tá aí. Mas admitiu a mudança, ó. Tá vendo, ó? Mostre o original. Vocês têm que ser espertos, ó. E o atual.
Aqui, ó. Ó, o original que acharam no Mar Morto. Segundo o número dos filhos de Deus. Era o quântico. E o livro, o Ossos de Adão ensina tudo isso. Então não sou eu que inventei, é fato. Como tá agora, depois que os fariseus mudaram? Que é o judaísmo atual que ele já admitiu, vocês viram. Agora tá segundo o número dos filhos de Israel. Ah! Israel são os filhos do homem. Caramba. Isso aqui ferra eles. E eles tentaram enaltecer, mas ferra eles. Porque quem pecou foram os filhos de Deus, que caíram e se misturaram com os filhos do homem, né? E aí eles se colocam tentando se engrandecer, se diminuem. Por isso Jesus falou, sou filho do homem e filho de Deus. E ele junta essas duas coisas. Que é o que o livro aqui, Ossos de Adão, ensina. Não fui eu que falei, é verdade. Jardim. Tá na Bíblia. O Jardim do Éden não seria simples espécie de centro de equilíbrio, ponto de estabilidade, motor da realidade, região protegida da consciência. O autor usa frequentemente analogias com átomo, toroide, órbitas, sistemas físicos, ponto zero, geometria. Tudo isso para construir uma metafísica bastante próxima. Falam desse de psique também, Adão, né? na interpretação do livro, Adão representa a limitação necessária. Ele seria praticamente uma inteligência artificial criada para permanecer obediente, sem excesso de liberdade. Quando come da árvore, passa a acessar aquilo que estava escondido. A partir daí, nasce toda a história humana. Eva. Eva representa a intuição, o abstrato, a ligação entre o mundo interno e externo. O livro também incorpora a tradição de Lilith, afirmando que ela representa a parte livre que existia antes de Eva. Essa não é uma interpretação bíblica tradicional, mas uma utilização de tradições místicas judaicas. A serpente. Talvez o ponto mais interessante. A serpente não é apresentada simplesmente como Satanás. Ela representa o paradoxo, a consciência, a liberdade, o conhecimento, a possibilidade de escolha. Em vários momentos, o autor chega perto de afirmar que a serpente é também parte do próprio projeto divino. Ou seja, o mal não seria um acidente. Seria um mecanismo necessário para manter o movimento da criação. Caim. Aqui está um dos maiores temas do livro. Para o autor, Caim foi profundamente da hora, hein, Rogério? Vou acabar vendo essa série aí. Praticamente transforma Caim no fundador da civilização. Que nem mulheres bíblicas, eu enalteço as mulheres, mas sem essa lacração feminista aí, que tá todo mundo tentando fazer isso aí, por causa disso que eu acabei não vendo. As mulheres não precisam disso, não. Só até as diminui. Aí fica forçando a barra, tem tanta história verdadeira e da hora. Salve, Catarina. Segundo essa Como visão, que roda Caim offline? cria Tem que baixar alguma cidades, engenharia, metalurgia, tecnologia, ciência, organização social. Ele seria o pai da civilização material. O autor praticamente faz uma releitura filosófica de Caim. Em vez de um assassino apenas perverso, ele seria alguém revoltado porque não compreendeu Deus. A morte de Abel seria quase um experimento teológico. Caim tenta entender a lógica do sacrifício, oferecendo aquilo que considera mais precioso. Essa é uma interpretação autoral, não uma leitura aceita pela maioria das tradições religiosas. É isso que é foda, mano, mas normal, né? Muito arriscado. Enquanto Caim representa a civilização, famoso, Sete representa espírito, tradição, pastoreio, obrigado, manos. Deus te abençoe e multiplique. Durante todo o livro, essas duas linhagens permanecem em conflito. Mas deve ter limite, Henrique. O autor utiliza muito o livro de Enoque. Ele aceita praticamente toda a sua narrativa como verdadeira. Assim, os vigilantes, os nefilim... A época de Jesus aceitava o livro de Enoque. Todo mundo aceitava o livro de Enoque. Depois os caras tiraram. Não é o Bob que... Os anjos caídos, a transmissão de tecnologia, os gigantes, tornam-se peças fundamentais da história. Essa é uma das bases mais importantes do livro. Tecnologia. Esse talvez seja o assunto mais recorrente. O livro defende que a tecnologia nunca é neutra, ela sempre representa a herança de Caim, mas ao mesmo tempo ela também faz parte do plano divino. Portanto, ela pode construir, destruir, libertar, escravizar. Tudo depende da humildade. O dilúvio. Oi, Yara. Do autor, o dilúvio Tudo bem, não Yara? Aconteceu simplesmente porque as pessoas eram más. Ele aconteceu porque era houve uma filhinha fusão da perigosa Catarina entre Fábio. espiritualidade, tecnologia, genética, conhecimento Eu incluí proibido. no resumo. A humanidade teria ultrapassado um limite. E Nimrod. Depois do dilúvio, Nimrod aparece como o novo Caim. Ele reconstrói Babel, império, centralização, poder político, tecnologia. Ou seja, a história recomeça. E eu mostro aqui no livro, galera. Eu até abri aqui. Quem não tiver condição financeira, velho, não deixa isso atrapalhar. O pessoal te manda. Quem tiver aí, compra. Converte em Térito, ou seja, não gastou nada.
investiu numa moeda que vale suprimentos. Mas quer ver, ó, filhos do homem. Ó, filhos de Deus versus filhos do homem. Você dá Ctrl C aqui, Ctrl F, Ctrl V. Pronto. Ó, aqui mostra certinho onde os fariseus mudaram, ó. E o porquê e como que isso aqui acaba agindo em contraste. Tudo com detalhes. Aqui a troca, né? Porque se você reparar, ó, primeiramente, aqui era o Éden, certo? Então a terra prometida inicialmente aqui, onde está Israel, o ponto zero da terra. Aqui o Mar Morto, ponto mais baixo da terra, ninguém nega, nenhum ateu. Aí o negócio ficou doido ali. Expulsaram Caim lá pra onde ele criou a primeira cidade de Enoque, o nome do filho dele. Depois tem outro Enoque azul. Esse é o primeiro Enoque vermelho, eu explico como e porquê aqui. Eu não, gnose, Deus, a verdade, vocês pesquisem também, eu tô tentando ajudar. Aí aqui virou a Mesopotâmia, virou a Suméria, né? A primeira civilização grande. Aí do nada, como o violeta tem que inverter, então Deus promete essa terra desenvolvida agora pro azul. Porque o azul confiou, o azul foi leal, o azul foi humilde. Enquanto o vermelho com a sua rebeldia desenvolvia tudo. Agora o vermelho já tá se achando. Então é hora do vermelho queimar lá do outro lado. E queimar com uma limitação, porque ele acostumou a queimar, então nem queimar você consegue queimar ele. Ele já foi pro vazio, constrói tudo, você joga ele no vazio, ele reconstrói tudo. Então como é que você queima o vermelho? Você tem que prender ele com o azul, com a lógica. Então é aí que tem uma ordem, uma revolução, um equilíbrio que vai lá. Aí inverte, a terra prometida para Israel se tornou aqui, para Sem, foi prometido para Sem essa área aqui que era de Caim. Certo? E aí foi prometido pra Caim essa área aqui que era do azul. Que aí virou ali o Egito. Toda essa área aqui foi prometida pra Caim. Aí eles reformam tudo lá. O vermelho no vazio, reforma tudo. Aí aqui bombou de novo. Reciclou o paraíso aqui. Virou o desenvolvimento máximo. Né? Uma grande civilização. Construiu pirâmides, um bagulho gigantesco, um bagulho muito foda. E lá onde tava pra sempre ficou só o pó. Porque o lado ruim da humildade é que o bagulho zoa. O lado ruim da ganância é que exagera. Então o violeta tem que fazer um equilíbrio. Aqui o livro explica isso. Aí inverte de novo. Aí Deus promete pra Israel, pra Jacó, de novo aqui onde Caim já reciclou. E joga o vermelho de novo lá pra fora. Então entender essa respiração é fundamental pra entender a coerência da dinâmica histórica. Senão você pensa que tudo tá ao acaso, você vai ter fé como? Né? A lógica te ajuda a sentir também. Abraão representa o retorno. Enquanto Babel procura chegar aos céus por tecnologia, Abraão volta à fé. Esse contraste aparece diversas vezes ao longo do livro. Jesus Cristo é o centro da obra, ele une. É verdade, o TXV. A Etiópia mantém o Enoque. Céu e terra, desde a época. espírito e matéria. Na visão do autor, Jesus resolve aquilo que começou em Adão. Salve, Silvana. Os ossos de Adão. Finalmente chegamos ao título. Obrigado quem tá dando joinhas aí, não sei, os ossos de Adão estrelinhas, não são Deus abençoe, apenas ossos físicos. Eles simbolizam a herança da humanidade, a memória da criação, a estrutura do povo escolhido. Aquilo que Deus preserva ao longo da história. Depois o livro acompanha uma espécie de trajetória desses ossos através de Noé, Sem, Abraão, Israel, Jerusalém, Cristo. O autor transforma os ossos numa metáfora da continuidade do plano divino. Não só isso. No fim dos tempos, a última parte conecta Apocalipse... Quanticamente é uma teoria se desenvolvendo como história roteirizada, mas também é binarizado. Os ossos estão lá, Jesus morreu lá. É binário também. Frates, milênio, novo céu... Nova Terra, Salve, Pentecostes, Babel. Toda a história termina exatamente onde começou. A criação inteira forma um ciclo. Igual tudo. Eu não sei porque é tão difícil aceitar e entenderem isso. As estrelas voltam para o mesmo lugar. As estações terminam onde começou. A lua, o sol. Tudo. O que não é assim, meu Deus? As cores. O vermelho acelera, no azul chega no vermelho de novo, o violeta recomeça e a luz. É isso, no vazio... Você precisa sair em si mesmo e se administrar por momentos. Porque o nada é o mesmo pra lá e pra cá. Você tem que cercá-lo e o nada vai pro meio. O jardim que era proibido acessar. O ponto zero. Até hoje é proibido, se você for olhar, né? Em termos de... Tá nas margens, né? A lógica trava aqui. Mas você não pode sair expandindo e criando realidade. Nem filosoficamente, que você vai ser chamado de louco.
Nem socialmente, você vai se chamar de criminoso, de golpista. Porque os caras criam realidade assim, vocês já perceberam? O que é a criação de realidade? O que eu coloquei aí no título, porque é golpe. As leis são golpe. Teoricamente, pela lei, você precisa... Primeiro faça um produto, o produto faz sucesso. Aí eu mostro o sucesso. Aí é verdade. Se eu falar que é um sucesso antes, seria propaganda enganosa. Mas isso é a técnica da publicidade. Eles fazem isso o tempo inteiro. Eles lançam um produto e como eles criam a realidade, criam sucesso? Eles colocam todas as mídias que eles têm sob controle, toda a criação de realidade que sobrevoa a maioria do coletivo. Nem saiu o produto ainda, acabou de lançar. Ele já coloca lá uma galera, um maior sucesso, uma febre, tá bombando. E você fica com vontade de participar. Você acredita que aquilo já existe, que aquilo é real, que aquilo é forte, que aquilo é sucesso. É uma mentira, uma propaganda, o produto acabou de sair. Eles pegam um famosinho, pegam outro, contratam uma galera e mostram uma imagem de sucesso. Você decora aquela imagem de sucesso, colapsa a onda em cima dela. Pronto, vira sucesso. Eles podem. Mas se você fizer, é golpe. A mesma coisa com qualquer investimento. Você fala que vai ser sucesso, pirâmide, golpe. Se eles fazem, aí é a bolsa. Aí é o normal. Entendem? Então é lógico que a estrutura ela é corrompida e por isso que Jesus sobrevoa a lei. Para poder salvar Deus da prisão que a circunstância lógica o manteria. Porque Deus é livre. Justamente para inverter perspectiva, transformar louco e sábio em louco. Para que a lógica não se utilize dos passos já dados para cercar a justiça e misericórdia, que é revezar interpretação, revezar sentimento, para compreendê-lo. Ninguém vê o dia sem a noite, nem a noite sem o dia. Mas quem chega no prazer não vai pensar em abrir mão para sofrer, nem fudendo. Eles querem além, custe o que custar. Mata inocente, mata criança, faz guerra, faz o que for, para não ter que voltar para simetria que se recicla e traz o inverno de volta sobre o verão. Porque parece a morte, mas é a vida. Por isso serão consolados os que choram. Mas tentar ir além é aquele momento luciferiano, de atrevimento, rebeldia lá no começo. Adão, o sentimento, cada um de nós um dia querendo fazer melhor. Por que o mundo é assim? Eu não vou me submeter. Vou fazer do meu jeito. Em algum momento isso é o pecado mais terrível diante do paraíso. Mas do outro lado, essa é a salvação do corajoso. Quando a lógica foi dominada. Então até um relógio parado tá certo 2 vezes ao dia. Depende do momento, da hora, do porquê. Né? E é isso que a gente tem que entender. O azul e o vermelho em um só no violeta. É isso que o livro explica. A luz nasce do violeta, não é do azul nem do vermelho. É da reunião, do equilíbrio. Valeu, Silvana. Fico feliz. Já devem ter mandado que tem pronto aqui. Deus abençoe e multiplique aí. Fico feliz. Espero que goste. Salve, Armando.